Bem-vindos ao Debate. Nossa conversa hoje explora dois conceitos que são assim centrais no judaísmo, né? E que vêm direto das nossas fontes tradicionais. De um lado, a gente tem a importância do minyan, aquele quórum mínimo, né, para certas rezas comunitárias, e do outro, as lições éticas que, nossa, saltam da Parashá, da porção semanal da Torá, Kitetsê. São dois temas realmente com implicações bem profundas para como a gente vive, né? Tanto individualmente quanto, claro, em sociedade. A questão que me parece emergir dessas fontes, e que a gente pode talvez explorar aqui, é qual desses ensinamentos fala mais alto? Qual que tem mais urgência hoje, sabe? Seria essa força da comunidade que o Minyan representa de uma forma tão concreta? Ou seria o desafio ético de ir além do ressentimento histórico, como manda Kitetsê ao falar sobre o Egito, por exemplo? Olha, eu vou defender a ideia de que a comunidade, essa dimensão coletiva, simbolizada pelo minyan, ela é a lição fundamental. É a base de tudo, na minha visão. E eu vou argumentar que a superação do ódio, do ressentimento, essa lição tão poderosa de Kitetsê, é talvez o desafio ético mais crítico e mais urgente que a gente enfrenta agora. Vamos começar então pelo minyan. A exigência de 10 adultos judeus, tradicionalmente homens, né? Embora isso já tenha variações hoje para certas preces e rituais, isso não é só uma regra perdida lá na lei. Não mesmo. É um pilar da vida judaica. O Talmud, lá em Megilá 23b, ele conecta isso à palavra Edá, que é congregação, usando a história dos 10 espias, como referência para estabelecer o número 10. Aí vem o Shulchan Aruch, o Código de Lei Judaica, né, Orach Chaim 55.1, e solidifica isso como prática normativa. Mas é bem mais que lei, sabe? É a própria encarnação da comunidade. O Talmud também diz, isso está em Berasot 6a, que onde 10 rezam juntos, a presença divina, a Shekinah, ela está ali. Existe uma potência no coletivo, como diz aquele versículo em Provérbios, né? Provérbios 14:28, na multidão do povo está a glória do rei. Pensa um pouco nas práticas essenciais do judaísmo. O Kadish, a prece de luto e de louvor, a Kedushá, a declaração de santidade, o Bareshu, que é o chamado à olação, a própria leitura pública da Torá, tudo isso precisa de minyan. Fica muito claro que a espiritualidade judaica não é algo para ser vivido isoladamente. Ela pulsa na comunidade. Até momentos-chave da vida, como as 7 bênçãos do casamento, a Sheva Brachot, ou a circuncisão, o Brit Milá, eles ganham força com essa presença coletiva. Num mundo que empurra tanto, tanto para o individualismo, a lição do minyan sobre interdependência, sobre a responsabilidade de um pelo outro e sobre a força da reza em conjunto, como por exemplo nas Selishot, as preces penitenciais, que exigem minyan para os 13 atributos de misericórdia, isso me parece a base insubstituível. Sem essa estrutura, o resto fica, assim, muito frágil. É a lição primária. Eu vejo por um ângulo um pouquinho diferente. A Parashat Kitetsê, que está lá em Deuteronômio 21.10 até 25.19, ela é realmente um tesouro de mandamentos éticos. Fala sobre como agir na guerra, sobre relações familiares, justiça social, até compaixão com animais, Tudo super relevante, claro, mas para mim, a lição mais radical, e por isso mesmo, a mais urgente para os nossos dias, ela está naquele mandamento específico. Não odeies o egípcio, porque foste peregrino na terra dele. E isso está em Deuteronômio 23.8. É algo chocante, né? Se a gente parar para pensar. Como o rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, costumava perguntar: como é que a Torá pode pedir para não odiar o povo que escravizou, que humilhou, que tentou exterminar os israelitas? A resposta que a própria Torá parece sugerir e que a fonte que a gente analisou conecta a um recado para o Brasil é de uma profundidade enorme. Um povo que busca a liberdade de verdade não pode, simplesmente não pode, se deixar consumir pelo ódio. O ódio, o ressentimento, a raiva acumulada, sabe? O desejo de vingança, tudo isso corrói por dentro. Corrói a pessoa e corrói a sociedade.
impede que se construa algo realmente livre, justo e fundamentalmente sadio. Essa lição sobre como superar o ressentimento histórico, como não deixar o passado envenenar o presente e o futuro, nossa, me parece vital no clima social tão polarizado, tão ácido que a gente vive hoje em dia. Eu acredito que esse imperativo ético, essa cura interna, ela é mais urgente do que a simples manutenção da estrutura formal da comunidade. Sim, eu entendo a força desse argumento sobre a urgência ética, mas me permita colocar de outra forma. A comunidade que o Minion simboliza e, mais que isso, torna real, ela não é só uma formalidade como você talvez tenha sugerido. Ela é a estrutura essencial. É a base, sabe? O chão firme onde todas as outras práticas e lições éticas, incluindo essa lição dificílima e admirável de Kitetse sobre não odiar o egípcio, podem ser construídas e vividas de fato. As fontes que a gente mencionou ressaltam isso. A reza em comunidade tem uma força, tem uma dimensão que a reza solitária não alcança. A Shekinah, a presença divina, ela desce onde desce juntam. Então, sem essa base comunitária forte, unida, que o Minyan ajuda a criar e exige para existir, como é que a gente aplica esses ideais éticos tão elevados? Eles não correm o risco de virar só teoria, só discurso bonito. Se não tiver o apoio, a responsabilidade compartilhada, a força espiritual que vem do grupo. Como é que se sustenta a ética de não odiar sem o suporte do coletivo? Hein? Concordo que a comunidade é o palco, é onde a vida judaica acontece, sem dúvida. Mas aí vem a minha questão. Adianta ter o palco montado, o minhã reunido direitinho, se a peça que está sendo encenada ali dentro é uma tragédia de ódio, de polarização, de ressentimento? Quer dizer, se a comunidade está corroída por dentro, justamente por aquilo que Kitetse nos alerta a superar. Nesse caso, a aplicação da lição de Kitetse sobre ir além do ódio não é só uma aplicação ética dentro da comunidade. Ela se torna, talvez, a condição fundamental para a saúde e, eu diria, até para a própria legitimidade dessa comunidade. A liberdade desse julgo do ódio, essa capacidade de lidar com o passado sem ser devorada por ele, me parece a necessidade mais urgente agora. Uma estrutura formal, mesmo que cumpra todos os requisitos do Minyan, ela corre o risco de ser só uma casca vazia, se lhe falta essa saúde ética interna. Que valor tem uma comunidade que se reúne para rezar, mas vive semeando discórdia, né? Mas essa saúde ética interna, ela não surge do nada, certo? Ela precisa ser cultivada. E onde isso acontece de forma mais eficaz? Aí eu volto ao meu ponto, no espaço comunitário. Você fala da sofisticação do mandamento sobre o Egito, e é verdade, é muito sofisticado. Mas pense bem, onde essa lição é lida, discutida, internalizada? É na leitura pública da Torá, que exige Minyan, onde a gente processa coletivamente a memória da escravidão, como no Seder de Pêssar, em comunidade. Onde encontramos apoio para o luto, recitando Kadish. Precisamos do Minyan. Onde aprendemos a equilibrar lembrança e superação. Nas discussões, nos estudos em grupo, nas experiências compartilhadas que a estrutura comunitária possibilita e fomenta. O Minyan não é só contar até 10. É criar o ambiente onde essa transformação difícil, processar a dor sem se render ao ódio, pode acontecer com apoio mútuo. A comunidade ativada pelo Minyan é o veículo, entende? Sem o veículo, a mensagem, por mais bonita que seja, ela não chega ao seu destino. O veículo e a mensagem sejam mais interdependentes do que a sua posição inicial sugeriu. Mas veja a profundidade da lição de Kitetse sobre a memória. É fascinante como a tradição judaica lida com isso. Existe um mandamento fortíssimo para lembrar o que aconteceu no Egito. O Pêssar inteiro é sobre isso, né? Sobre reviver a amargura, a escravidão. Mas aí vem Kitetse e adiciona essa camada quase paradoxal. Lembre-se, mas não odeie. O objetivo não é a vingança, não é ficar preso na dor do passado, mas alcançar a liberdade do passado opressor.
Como foi bem colocado na fonte que a gente leu, a ideia é garantir que depois que Israel saiu do Egito, o Egito saia de Israel. Esse equilíbrio, nossa, delicadíssimo entre memória e superação, entre lembrar para aprender e não odiar para poder construir um futuro diferente, é, para mim, a lição mais sofisticada e, sinceramente, a mais necessária para qualquer sociedade que lida com traumas históricos e divisões profundas no presente. É quase uma fórmula para a saúde coletiva, sabe? Concordo totalmente com a sofisticação, é realmente um ponto alto da ética da Torá. Mas eu ainda me pergunto sobre a prática. Como essa fórmula para a saúde coletiva, como você chamou, é implementada no dia a dia? Você acha que é algo que o indivíduo consegue fazer sozinho, só lendo o texto? Eu tendo a crer que essa ginástica emocional e ética, lembrar sem odiar, exige um esforço contínuo e um suporte social. Exige rituais compartilhados, exige conversas difíceis num ambiente seguro, exige o exemplo dos outros. E tudo isso aponta de volta para a necessidade de uma comunidade ativa e presente, a comunidade que o Minyan ajuda a manter viva. Talvez a lição de Kitetse seja o objetivo final, a ética mais elevada, mas o Minyan seja a prática essencial, o meio pelo qual a gente se fortalece mutuamente para tentar alcançar esse objetivo. Sem a prática regular de estar junto, de se sentir parte de algo maior, como que a gente desenvolve a musculatura ética para tarefas tão difíceis? Você toca num ponto importante. A prática. Mas será que a prática do Minyan, por si só, garante essa tal musculatura ética? A gente conhece exemplos de comunidades que são muito rigorosas na observância ritual, incluindo o Minyan, mas que internamente podem ter muita fofoca, julgamento e até mesmo formas de exclusão ou ódio disfarçado. Por outro lado, a prática de Kitetse não odiar o egípcio, tratar bem o estrangeiro, ser justo com o trabalhador, cuidar do animal perdido, exige uma atenção constante à nossa própria bússola moral em cada interação. É uma prática ética que permeia a vida toda, não só o momento da reza, entende? Talvez a urgência hoje esteja em focar nessa ética aplicada, nesse esforço consciente de superar o Egito dentro de nós. A nossa própria tendência ao ressentimento, à divisão, ao nós contra eles. Essa prática constante me parece mais transformadora a longo prazo do que apenas garantir a presença física no Minyan, embora, claro, eu não negue a importância deste. Mas uma coisa não deveria excluir a outra, certo? Idealmente, a prática ritual do Minyan deveria fortalecer essa bússola moral que você menciona. O encontro regular, a reza compartilhada, a leitura da Torá em voz alta, tudo isso deveria nos lembrar constantemente desses imperativos éticos. Quando a gente recita os 13 atributos de misericórdia, que, lembrando, exigem Minyan, estamos nos lembrando do ideal de compaixão divina que deveríamos imitar. Quando lemos Kitetse em comunidade, somos confrontados juntos com esse desafio de não odiar. O Minyan, nesse sentido, pode ser visto como o treinamento regular para a vida ética lá fora. E pensando na nossa realidade hoje, com o enfraquecimento dos laços comunitários, com tanta gente se sentindo isolada, a prática do Minyan ganha uma relevância ainda maior. A insistência na presença física, no compromisso de fazer número para o outro poder rezar o Cádiz, por exemplo, na criação desses espaços regulares de encontro, isso se torna uma âncora vital contra a fragmentação. A lição de interdependência do Minyan, a ideia de que a presença divina se manifesta mais plenamente no coletivo, Behova Hadrat Melesh, isso é existencialmente crucial hoje. É uma visão bonita da função do Minyan, como um treino ético. Mas a realidade, como a gente sabe, nem sempre corresponde ao ideal, né? E se o treino não estiver funcionando? Se a comunidade estiver mais reforçando preconceitos do que ensinando a superá-los? Nesse caso, a mensagem direta de Kitetse se torna ainda mais crucial, talvez como um corretivo. Olhando para o cenário atual, com tanta polarização, tanto discurso de ódio online e offline, tanta dificuldade em dialogar com quem pensa diferente, nossa, a mensagem de Kitetse parece gritar por atenção. Não só o mandamento sobre o Egito, mas todo o espírito da Paraxá.
tratar prisioneiros de guerra com dignidade, mesmo sendo inimigos, proteger os mais vulneráveis, garantir justiça econômica, ter compaixão até com um ninho de passarinho. É um chamado radical à decência, à humanidade básica, justamente quando essas coisas parecem estar em falta. Talvez essa seja a lição de casa mais urgente para nós, individual e coletivamente. Como foi dito, é um recado para o Brasil, sim, mas é um recado para o mundo todo. A capacidade de superar o ódio talvez seja, hoje, mais fundamental para a nossa sobrevivência coletiva do que a manutenção de qualquer estrutura formal. É um ponto forte, sem dúvida, essa urgência da ética em tempos de crise. Mas ainda assim, eu fico pensando se essa ética sobrevive no vácuo, sabe? Sem a estrutura que a sustenta e a transmite. São como dois lados da mesma moeda, talvez. A estrutura sem a ética pode ser vazia, oca, mas a ética sem a estrutura, ela pode se dissipar, se perder no ar. Exatamente. E talvez a beleza esteja justamente aí, nessa tensão, nessa necessidade constante de equilibrar as duas coisas. É uma conversa que não acaba, que precisa ser refeita a cada geração, em cada contexto diferente. Com certeza. E falando em continuar a conversa e explorar mais a fundo, para quem nos acompanha e quer se aprofundar nesses temas ou em outros diálogos que a gente tem aqui no Charruta Chats, é bom lembrar que nossos canais no YouTube, Telegram e WhatsApp estão com os links todos na descrição deste episódio. Isso! Visitem também nosso Instagram, Chavruta Chats. E se você está nos ouvindo ou assistindo pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe seu comentário aqui embaixo. Isso ajuda muito, muito mesmo, o nosso conteúdo a chegar para mais gente. É verdade. E claro, se essa conversa te fez pensar, compartilhe o vídeo ou o áudio com seus amigos nos seus grupos. A ideia é justamente essa, multiplicar essas reflexões. Bom, para resumir minha posição então, eu insisto que a estrutura comunitária que o Minyan representa e ajuda a manter viva é o elo fundamental. É nesse ambiente de presença compartilhada e de responsabilidade mútua que as lições éticas mais desafiadoras, como as de Kitetse sobre superar o ressentimento, podem ser de fato aprendidas, vividas e, importante, passadas adiante. A força do coletivo, da EDA, para mim, é a base. Sem ela, mesmo os ideais mais nobres correm o risco de se perder. E eu finalizo reafirmando o meu ponto. Embora a comunidade seja o cenário indispensável, o desafio ético mais cortante, mais transformador e, na minha visão, mais urgentemente necessário que essas fontes nos trazem hoje, especialmente Kitetse com sua ordem tão radical sobre o Egito, é essa jornada difícil, nossa, mas essencial de superar o ódio e o ressentimento. É essa superação que nos permite construir um futuro de liberdade, de justiça e de humanidade de verdade, e que, no fim das contas, dá sentido e saúde à própria estrutura comunitária. Fica claro, e acho que nossa conversa mostrou bem isso, que esses dois pilares, comunidade forte, simbolizada pelo Minyan, e a capacidade ética de superar o ódio ensinada em Kitetse, eles estão profundamente ligados. Idealmente, um deveria alimentar o outro. Sem dúvida alguma. E as perspectivas que a gente explorou aqui hoje, ambas vindo da riqueza imensa da tradição judaica, presente tanto na prática do Minyan quanto nos ensinamentos da Parashá Kitetse, nos oferecem caminhos complexos, às vezes tensos, sim, mas muito valiosos para a gente navegar a vida hoje. Certamente, ainda há muito mais a descobrir e aprender nessas fontes, Exato. Obrigado por nos acompanhar em mais um The Debate.